Bem, antes de mais vou começar pelas últimas perguntas e depois passo para as outras. E eu apanhei aqui a questão do orçamento, ser um orçamento antidemocrático. Eu tenho que dar toda a razão, porque este orçamento é o orçamento do Tribunal Constitucional. É que isso é muito importante eu dizer. Este orçamento, eu dou-te toda a razão, subscrevo o que diz, é um orçamento antidemocrático, é sim senhora, porque é o orçamento do Tribunal Constitucional, devido ao facto de 3 ou 4 ou 5, já não sei quantos é que foram, deputados do Partido Socialista terem enviado as medidas que já estavam aprovadas na Assembleia da República para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional diz, sim senhora, tem toda a razão, as medidas são inconstitucionais, portanto resolvam-se e arranjem outra maneira de fazer isto. O orçamento é realmente antidemocrático, porque agora ainda não sabemos se este mesmo orçamento vai outra vez chumbar no Tribunal Constitucional e nós vamos ser da canada. Ou melhor, é despedir o Governo e deixar o Tribunal Constitucional governar o país. Portanto, eu aí dou mesmo razão, eu dou razão absoluta que o orçamento é antidemocrático e se for preciso, até organizo um movimento pela antidemocraticidade deste orçamento, porque realmente ele é antidemocrático. É o orçamento do Tribunal Constitucional. Depois, a questão não é, antes pelo contrário. Relativamente ao impacto, o IVA da restauração, eu até concordava com isso, de baixar o IVA da restauração. Eu pessoalmente fui um dos visados por esse mesmo aumento, portanto acho que posso falar relativamente bem acerca do assunto com conhecimento de causa. E eu fui um dos visados do que aconteceu, mas pessoalmente acho que não era o caminho, não era a solução baixarmos o IVA da restauração. Eu sou muito mais favorável, e com isto eu já avanço, por exemplo, medidas que eu acho que seriam favoráveis para o país, que nunca na vida vão avançar neste governo, é uma coligação, é normal que os partidos tenham desentendimentos e tenham ideias diferentes. Eu, por mim, eu sou muito mais favorável à existência de IVA do que à existência de impostos sobre o rendimento das pessoas, porque o IVA é um imposto muito mais justo do que os impostos sobre o rendimento, como é o IRS, porque o IRS não beneficia nem incentiva a poupança, e o IVA, eu já terminei, e o IVA é o imposto muito mais justo, porque só penaliza quem consome. Eu pessoalmente acho que o aumento do IVA foi muito mal para as empresas de restauração, mas também é preciso ver que há muitas empresas de restauração que estavam a ser mal geridas e que já tinham dívidas à Segurança Social. Muitas das empresas de restauração, eu conheço muito bem o setor, tinham muitas dívidas à Segurança Social, principalmente à Segurança Social, e quando se aumenta IVAs e quando se aumentam mais custos, obviamente que essas empresas vão passar mais dificuldades. Paralelamente a isso, uma das coisas que eu acho que se devia fazer para resolver este problema, e se calhar vou ser um bocadinho polémico, eu utilizaria, se fosse Ministro das Finanças, arranjaria forma de utilizar, portanto, o pacote, salvo erro, eram 86 milhões de euros, 86 mil, sim, o cheque do 78, e depois haveria mais 12 mil milhões de euros. Já estavam, pronto, desses 12 mil milhões de euros foram gastos 6 mil milhões na recapitalização da banca, ou 6,4, e eu pessoalmente teria utilizado o outro resto do dinheiro em acordo com a Troika para utilizá-lo para fazer rescisões amigáveis na função pública. Eu pessoalmente considero que isso seria uma boa hipótese. Depois, para responder à segunda pergunta, eu não vou responder a todas porque são muitas, mas não posso dizer, e isso não o posso admitir, que eu vivo fora de Portugal ou que não conheço a realidade de Portugal, antes pelo contrário. Como eu disse, fui um dos visados pelos brutalmente impostos, principalmente a nível empresarial, porque são as empresas que criam trabalho em Portugal, são as empresas que criam riqueza, são as empresas que investem, e eu pessoalmente fui uma das pessoas que fui visado, enquanto empresário da área,
pelo aumento do IVA. E, portanto, não vive nada fora de Portugal. Tenho muito essa noção. E gosto muito de ouvir o Partido Socialista falar na questão dos custos de contexto, que em Portugal os custos de contexto para as empresas são elevadíssimos. Pois bem, eu gostaria muito bem de perguntar, por exemplo, ao ex-ministro Manuel Pinho, relativamente a esta questão dos custos de contexto da energia, nós estamos a pagar garantias de potência, de energias renováveis, ventoinhas, parques solares, etc, etc, etc. Gostaria também de relativamente a essa questão dos custos de contexto, que eu também sofro na pele essa questão dos custos de contexto, por exemplo, quando tenho que ir para o tribunal resolver alguma coisa. Realmente vamos resolver isso, vamos flexibilizar as leis laborais. Ai, não, que isso já é um problema desgraçado e é antidemocrático. Pois bem, então há que se resolver, então, se quer baixar os custos de contexto das empresas ou se quer continuar com tudo o que nós temos até agora. Última nota para depois o meu colega se calhar responda ao resto. A questão dos 30 mil professores realmente é uma calamidade e é outra que eu assino por baixo, mas é muito importante pensarmos porque é que nós durante anos já sabíamos que havia problemas com os professores do ensino superior e do básico e não sei o quê, e continuamos a deixar abrir vagas atrás de milhares de vagas todos os anos, de pessoas que iam para o ensino superior já sabiam que se fossem para professores iriam ter imensos problemas a arranjar emprego e a se inserirem no mercado de trabalho. No entanto, durante anos continuamos a aceitar e a abrir milhares de vagas para pessoas que queriam ser professores. Obviamente que isso iria dar num erro e realmente eu acho que isso é uma calamidade, mas para se resolver isso tem que se falar a verdade às pessoas e baixar esse número de vagas, ou então as vagas existem e as pessoas por sua conta e risco vão e aceitam o seu risco, possivelmente no futuro irem para o desemprego. Muito bem, muito telegraficamente. Relativamente ao comentário já me recordo, peço desculpa, do Miguel Heleno, só aqui no Bloco de Esquerda, eu devo dizer que quando foi apresentado o Orçamento de Estado, eu pensei imediatamente que iríamos ter a aprovação do Bloco de Esquerda. Do Bloco de Esquerda e do PCP, dela mais à esquerda, ou seja, da extrema esquerda portuguesa. Isto porquê? Porque efetivamente este orçamento retira significativamente aos ricos para dar aos pobres. E, portanto, pensei claramente que ia ter o apoio da extrema-esquerda. Eu devo referir que o aumento do IRS é brutal, mas 80% da receita provém de 20% dos contribuintes. 80% da receita provém de 20% dos contribuintes. E devo realçar que na redução dos escalões, ou na alteração dos escalões, o escalão mais elevado passou de 153 mil euros para 80 mil euros. Portanto, quem com 80 mil euros, com o anterior Orçamento de Estado, não era considerado muito rico, neste Orçamento de Estado passou a ser considerado muito rico. E passou a ter um imposto muito elevado. Depois, curiosamente, são curiosas as propostas que são apresentadas. Não sei se foram terei que ler a proposta efetiva que veio ou que estará na internet, mas são muito curiosas, porque a reestruturação completa fiscal, e falou, o Miguel falou aqui na questão de colocar todos os rendimentos no IRS, eu devo referir que já existe a possibilidade de optar pelo englobamento no IRS. Para quem não sabe, optar pelo englobamento é colocar todos os rendimentos no IRS e de serem taxados à mesma taxa. Relativamente à sobretaxa do IRC, ou ao aumento do IRC, devo dizer também que existe isso. Não está no patamar do lucro tributável acima dos 12 mil milhões de euros, mas está no patamar dos 7,5 milhões de euros. Há uma sobretaxa de 5% para as empresas que tiveram um lucro tributável acima de 7,5 milhões de euros. Depois, relativamente aos muito ricos, devo também realçar, mais uma vez, que existe um acréscimo na taxa de IMI de 0,8% para as casas de luxo. Finalmente, a taxação sobre as transações financeiras. Também propusemos, ou melhor, solicitámos autorização no Orçamento de Estado para legislar nesta matéria, nomeadamente a designada taxa autónoma,
que curiosamente esta semana já teve desenvolvimentos e avançará caso avance no resto da União, no resto da zona euro, porque só assim é que faz sentido, porque caso contrário estaríamos a cair numa situação de concorrência desleal em relação a outros países. Portanto, todas as propostas que foram aqui apresentadas, ou o Orçamento de Estado não foi lido, ou efetivamente há aqui algum equívoco. Depois, relativamente à dívida, o Bloco de Esquerda, bem como o Partido Socialista, falam em renegociação de dívida. Ora bem, a JSD e o PSD são muito mais apologistas de pagarem a dívida. Eu bem sei que existe muita gente do PS que pagar a dívida não é solução. Eu defendo que as dívidas que eu faço, pago. Eu custa-me muito pagar as dívidas dos meus pais. Isto vai acontecer. Somos nós que vamos pagar as dívidas dos nossos pais. Mas eu prefiro ser eu a pagar as dívidas dos nossos pais do que serem os meus filhos, e eu por acaso sou o pai de uma filha neste momento, do que seja a minha filha a pagar essas dívidas. A qualquer custo. Portanto, prefiro ser eu a pagar as dívidas do que sejam os meus filhos a pagar essas dívidas. Custa, é verdade. Custa, é verdade. É duro, é verdade. Temos que regredir na nossa qualidade de vida? Temos, é verdade. Mas eu lanço aqui um desafio ao PS. Nós temos duas soluções. Ou aumentamos impostos, ou reduzimos despesa. A despesa, como já foi aqui dito... Ou reduzimos como já foi aqui dito... Como já foi aqui dito, nós não estamos a aumentar, nós não estamos a reduzir a despesa. Perdão, eu queria números. Nós reduzimos a despesa primária em 10 milhões de euros. 10 mil milhões de euros, obrigado. 10 mil milhões de euros nos últimos 2 anos. Nós reduzimos aquilo que é considerado as despesas intermédias. Nós reduzimos todas aquelas despesas na administração central. Poderão e existem certamente correções a fazer, e elas estão previstas que vão ser feitas, fundações, institutos, está previsto no orçamento. Podemos ir além, podemos eventualmente ir mais além. No entanto, onde é que estão os grandes focos de despesa? Saúde, mais de 8 mil milhões de euros. Educação, cerca de 7 mil milhões de euros. Prestações sociais, cerca de 12 mil milhões de euros. E dívida, 8 mil milhões de euros. Curioso ou não, 8 mil milhões de euros é praticamente, ou é sensivelmente, aquilo que é o déficit em termos nominais neste momento. O déficit em termos nominais, ou seja, receitas menos despesa, são cerca, ou estima-se em cerca de 7,5 mil milhões de euros, e portanto será mais ou menos esse o nosso déficit, será o equivalente ao juro da dívida. Portanto, nós temos que reduzir efetivamente na dívida, ou melhor, nos nossos encargos com a dívida que não foi criada por nós. 200 mil milhões de euros de dívida, mais de 100% do PIB. Um PIB que reduziu dos 170 mil milhões para, estima-se, 166 mil milhões. É verdade. O desemprego jovem, como foi dito pelo Miguel Pinto, do PS, terá um custo, ou seja, não permitirá que o país cresça em 2,7 mil milhões. É verdade. Mas não vai ser à custa do investimento público que vamos ter mais crescimento. É à custa do investimento privado, de sermos competitivos, temos uma legislação laboral que permita que as empresas externas venham para Portugal a investir, permitam uma legislação, já agora estou a falar nisto, devo dizer, muito rapidamente. Disse aqui que eu não conhecia a realidade. Pois bem, eu já trabalhei com centenas de empresas. Na minha atividade profissional eu trabalhei com centenas de empresas. Já trabalhei na área, inclusivamente, para as empresas na área do Research and Development, que foi introduzido pelo Partido Socialista. E, portanto, eu conheço bem a realidade das empresas e dos portugueses. E nessa realidade, permita-me dizer-lhe o seguinte: apenas com o investimento privado é que o país pode crescer. Porque o investimento público, mais cedo ou mais tarde, esgota-se porque existe dívida. E, portanto, se nós já esgotarmos aquilo que é a nossa capacidade de investimento público, fazendo autoestradas paralelas, só faltavam fazer sublenços
na vertical de autoestradas. Se já esgotámos toda a nossa capacidade de endividamento para crescermos de forma facciosa, temos que crescer através do crescimento privado, que é aquilo que defende a JSD e o PSD ideologicamente. Não estou aqui para fazer pedagogia junto de militantes da JSD, estou aqui efetivamente para dizer aquilo que é, na minha ótica como economista, inclusivamente, o caminho para o desenvolvimento de Portugal e para os jovens. Só para finalizar, o impacto vai ter nos jovens. O Orçamento de Estado prevê várias medidas de apoio aos jovens. Eu gostaria de realçar uma, que é a implementação do Impulso Jovem. Estamos a falar de 344 milhões de euros provenientes do CREM para ajudar ou para incentivar o emprego jovem. Estamos a falar de estágios profissionais, apoio à contratação, formação profissional. Estamos a falar de um conjunto de medidas muito alargado que vai beneficiar, esperamos nós, 89 mil jovens em Portugal ao longo dos próximos 8 meses. Portanto, o impacto do orçamento é nefasto. O futuro onde está? O futuro está nós fazermos a correção que é necessária e no longo prazo os nossos filhos conseguirem ter uma melhor qualidade de vida que aquela que nós estamos agora e que não passem por aquilo que nós estamos a passar por esta austeridade. Muito obrigado. Assim, só dois esclarecimentos relativamente ao que os colegas do PSD e do CDS se referiram. Primeiro, a questão é verdade que, de facto, tivemos um crescimento anémico nos últimos 10 anos, em termos de PIB, é uma realidade, e que tivemos déficit também por causa disso. Mas o facto é que nós tivemos crescimentos do PIB muito mais significativos no tempo do professor Cavaco Silva e também existia déficit, ou estou errado? Acho que não. Acho que não me lembro de haver um superávit nessa altura. Pronto, mas eu não me lembro de haver um superávit nessa altura. Se calhar pensei que estaria esquecido. Pronto, outro aspecto, a questão da redução da despesa, quem o diz não somos nós, que tem que haver mais que a austeridade tem que ser mais colocada na parte da redução da despesa e menos no aumento da receita. Quem o diz é o próprio Ministro, o próprio Vítor Gaspar, veio dizer que isto era um enorme aumento de impostos e que a redução da despesa ficava para as calendas gregas. Depois se via. Depois, em relação aos ricos, vamos entender aqui uma coisa. Nós temos acima de famílias que ganham mais de 100 mil euros em Portugal, existem 30 mil. E mesmo eu considero que uma família que ganha 80 ou 90 mil euros não é uma família rica, porque os ricos têm offshores e não pagam impostos. Convençam-se disso. Não vale a pena estarmos aqui a fazer demagogia. E o facto é que a classe média é que está a pagar esta austeridade. É entre os 40 mil ou entre os 30 mil e os 80 mil que essencialmente se vai buscar receita. Ponto final. Não vale a pena estarmos aqui a fazer demagogia. Ainda mais para jovens, que eu acho que efetivamente uma das coisas que tem que acontecer é que tem que haver um salto geracional, porque efetivamente eu também reconheço que o PS em determinadas alturas também fez políticas menos corretas. Não vale a pena estarmos aqui a tentar tapar o sol com a peneira. Agora, há aqui um aspecto que para mim é relevante e é o essencial, que é nós alavancamos o nosso desenvolvimento, estou a usar o termo que o colega economista gosta de usar, alavancamos o nosso desenvolvimento essencialmente, ou o professor Cavaco Silva alavancou o desenvolvimento em Portugal baseado numa política de salários, de mão de obra pouco qualificada e mal paga. E é isso que o Passos Coelho, que o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho quer voltar a fazer, que é errado. Porque nós não podemos pôr o nosso país ao nível da competitividade e compará-lo à China ou compará-lo aos países do Magreb. Eu conheço bem esta realidade. Que eu trabalhei numa empresa que tinha 6 mil pessoas em 2 fábricas em Portugal e hoje tem 500. E mesmo as 500 que cá conseguiu manter, e eu conheço bem a realidade porque eu estive, nomeadamente fora do país, a ter formação para vir depois fazer o lançamento de projetos em termos de subida na cadeia de valor, por parte do desenvolvimento, foi para conseguir ter essa visão. E isso que o país tem que ter essa visão. Não podemos apostar novamente, como diz o António Borges, o Ministro Sombra, que por acaso até desagrada bastante ao colega do CDS, eu aí acho que até é necessário fazer um movimento de antidemocratização, porque o próprio Paulo Porta já tem feito bastante em relação a isto. Eu até diria que tem sido dos melhores, das pessoas que melhor têm feito a oposição a nível da atual coligação. Portanto, aí até temos tido algum bom senso da parte do Paulo Portas. Depois tem aquela dificuldade de não saber se está muito bem lá dentro ou se está cá fora, porque pronto, e vai agindo aquilo de uma forma muito complicada. Mas os custos de contexto têm que ser diminuídos, é uma realidade. Temos que ter alterações à legislação laboral, já tivemos. É verdade que por vezes é muito difícil despedir o mau trabalhador em Portugal, é uma realidade.
É verdade que temos que... Hã? É difícil, não é possível é, mas é difícil. É verdade que temos a nível judicial, as empresas têm muita dificuldade porque demoram anos, é uma realidade. Mas onde é que o PSD neste momento está a trabalhar nesse sentido? O PSD só está a trabalhar no sentido, é austeridade a toda a força, independentemente dos custos sociais que isso implica, e ainda não percebeu uma coisa. Eles querem parar o avião, eu percebo, a balança comercial tem que ser positiva, é uma realidade. Mas tem que se aterrar o avião devagar, senão o avião vai se estatelar e depois é que não levanta. A realidade é esta, a economia, nós temos empresas que são viáveis, isto também respondendo à questão estrutural e conjuntural, é uma realidade, mas nós temos empresas que são estruturalmente viáveis, mas na atual conjuntura ou não têm financiamento, ou estão a passar por problemas de procura e estão a ir à falência. E o que é que o Governo está a fazer? Estas boas empresas que criam riqueza e que no futuro, depois desta crise conjuntural, como gosto de dizer, poderiam trazer riqueza para Portugal. O que é que o Governo está a fazer? Nós olhamos para o número, assim, nós olhamos para os... Eu agradeço que me vá corrigindo, entre aspas, mas a realidade é uma e não há... Dizer que a água do mar que é doce é fácil. O problema é que depois quando vamos lá, o número de falências em Portugal tem vindo a aumentar. Isto não é uma purga, isto é uma destruição do tecido económico. Isto não é uma purga, isto é uma destruição do tecido económico. E esse é que é o problema. E o PSD, o que vai fazer, infelizmente, vai seguir os passos da Grécia. É que, infelizmente, nós olhamos para a Grécia e cada vez mais conseguimos ver a nossa realidade, infelizmente, porque nós não tínhamos necessidade disso. Só que, infelizmente, este orçamento e estas políticas que estão a ser seguidas vão levar a isso. E não há, se continuarmos neste... Eu estou a querer que o Governo, apesar de eu achar que os governos devem ir até ao fim da legislatura, mas eu estou a querer que, infelizmente, até por questões de dificuldades de manutenção da coligação, que este Governo vai chegar ao fim. Mas a verdade é manter estas políticas. Quando o Governo PSD e CDS sair do Governo, a estrutura económica do país vai estar de tal maneira deteriorada que vão demorar anos até sermos competitivos. E por outro lado ainda vamos ter um efeito mais nefasto, que é, vamos voltar a ter, como eu vi agora na Grécia e que me causa, passa a expressão, alguma repulsa, que é o próprio Governo legislar no sentido de se poder ter comida nos supermercados que está fora do prazo. Mas nós não estamos, infelizmente, isto é o Zimbábue ou é a Tanzânia. É este o caminho que este Governo está a levar, infelizmente. E temos que ser realistas. O país tem que promover um ajustamento? Tem, é uma realidade. O país deve tentar pagar as dívidas que tem, mas não pode pagar as dívidas a este custo, não pode pagar com este juro, não pode pagar neste número de anos. A realidade é esta. E depois eu sei que o PSD tem uma tendência natural em ser tecnocrata e vem atira números 4, 3, nos 5, dá 15 e no final as pessoas normais, do dia a dia, que não estão tão habituadas a estes números, perdem-se um bocadinho. Mas depois o facto é que na prática a realidade é uma. O número de empresas a abrir falência aumentou, as pessoas passam mais necessidades, a estrutura social que deveria dar resposta a essas pessoas cada vez é mais inexistente e a estrutura económica, deixa-me acabar, tenha calma, e a estrutura económica do país está completamente a ir ao fundo, ponto final. Não se consegue fazer um ajustamento deste nível em 2 ou 3 anos como o PSD quer fazer e nas condições que quer fazer. Bom, isso aqui ainda a gente quer falar, porque eu vou ser muito rápido mesmo, só para dizer que eu acho que é uma fraude intelectual alguém dizer que porque 80% da riqueza vem de 20% dos contribuintes, estamos a taxar os mais ricos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso pode ter outra interpretação, que é o que corresponde à verdade, é que realmente os 10% das pessoas mais ricas, ou os 5% das pessoas mais ricas em Portugal, detêm uma grande parte, uma boa porcentagem do que é produzido em Portugal. E isso mostra que se nós, com a carga fiscal que temos, quando aumentamos mais, como eu disse há pouco, 42% de aumento no IRS para quem tem 850 euros por mês e 20% para quem ganha 10 mil euros por mês. Para quanto é que aumentou os que ganham 4 meses? Não é para quanto é que aumentou, aqui estamos a falar do diferencial, naquilo que vamos pedir uma carga, vamos aumentar a carga de impostos
e vamos pedir e vamos fazê-la proporcionalmente àquilo que as pessoas pagam já. E vamos buscar mais às pessoas que trabalham menos, ou seja, este governo acha que deve contribuir mais, ou melhor, a diferença para a ano anterior deve ser maior nas pessoas que ganham menos. E isto foi o que eu disse. E se há 20% de pessoas que representam 80% do IRS, é sinal que essas pessoas ganham muito mais. E é isso que estou a e é isso que estou. Não, eu estou a falar que seja mais até do que os 80%. É óbvio que está na cara que é. Mais do que os 80%. Exato, mas esses 20% têm que contribuir mais do que os 80%, porque realmente o que eles ganham, e Portugal, quer dizer, os números estão aí, Portugal é um dos países mais desiguais da Europa, e este número prova exatamente isso, é a desigualdade que há. Quando nós tentamos pôr algum imposto sobre essa desigualdade, os números são estes, portanto este imposto espelha a desigualdade que é em Portugal e tem que haver mais impostos sobre quem tem mais rendimentos. E esses rendimentos, tanto são de ganhos com a bolsa, de ganhos com o capital, por isso é que a obrigatoriedade de declarar isso no IRS, proposta do Bloco, não é o que está em cima da mesa. Não é o que está em cima da mesa. Hoje o que existe é a opção. E a pessoa faz aquilo que é mais favorável. E o que o Bloco diz é não, exatamente o contrário. Portanto, é só para esclarecer. Só uma última nota relativamente à inconstitucionalidade ou à antidemocraticidade deste orçamento. Eu acho que ele, acima de tudo, é antidemocrático porque as pessoas que o praticam já sabiam do memorando da Troika, as eleições foram depois do memorando da Troika e o programa do PSD não dizia nada do que está hoje, do que vieram a fazer. Ou seja, aquilo tudo que foi dito, ou praticamente o programa do PSD nas suas linhas essenciais não está a ser cumprido. E a democracia faz da apresentação de uma proposta e o governo é eleito mediante essa proposta de programa político. E ela não está a ser cumprida. E em segundo lugar, é por aquilo que ouvimos do colega de painel do CDS, que nos vem dizer que nós temos que assumir a impopularidade deste orçamento. Assumir a impopularidade deste orçamento é dizer que este orçamento temos que levar para a frente, mesmo que as pessoas não concordem. Mesmo que as pessoas não concordem. Se as pessoas não concordarem, não interessa. Isto está certo e vamos para a frente com ele. E isto é quem é ser antidemocrático, isto é ser autoritário. Para além de austeritário, também é ser autoritário na forma como se diz. Portanto, ele é antidemocrático logo por essa atitude tecnocrata, muito retrógrada até na perspectiva, sem qualquer tipo de horizontes, sem ouvir o que se diz pelo país fora, o que se diz também à esquerda, o PS, também tem propostas a apresentar, o Bloco. Ainda agora tivemos o Congresso das Alternativas em Lisboa, em que a esquerda se reuniu, sem um monte de alternativas de esquerda para a saída desta crise, e também certamente alternativas à direita e ao centro. Agora, esta política cega de que temos de pagar isto com este juro, custo do custar, só me faz dizer que obviamente que os mortos também são sustentáveis, portanto, matamos toda a gente, ficamos sustentáveis. Se a sustentabilidade é o objetivo máximo, pronto, isto é uma questão de valores, é uma questão de política, é isso que estamos a discutir aqui.